Olá pessoal, aqui é professor Lucas Amaral e venho para ministrar mais uma aula da disciplina Metodologia do Trabalho Científico, que é uma disciplina obrigatória do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola da FEAGRE. E nesta aula falaremos sobre delineamento da pesquisa, ou, já adiantando para vocês, a estratégia básica da pesquisa. Neste momento, não falarei para vocês especificamente sobre o item material e métodos do projeto de vocês. Orientarei vocês que façam uma síntese do delineamento ou da estratégia da pesquisa em um único parágrafo. Tá? O intuito aqui é deixar bem claro na cabeça de vocês como vocês pretendem chegar ao objetivo que falamos na aula passada. Tá? Então vocês têm um objetivo muito claro, ou pelo menos acredito que esteja claro neste momento, na medida do possível, na mente de cada um de vocês. Então agora é colocar no papel a estratégia básica da pesquisa. Então vou mostrar para vocês aqui alguns poucos slides com algumas sugestões do que apresentar neste parágrafo de delineamento, tá bom? Esse tipo de parágrafo de estratégia da pesquisa, até falamos disso na disciplina de redação científica também, tá? Porque é uma forma de deixar muito claro, desde o começo do item material e métodos, metodologia, deixar muito claro a estratégia básica da pesquisa. Então tem quem goste, inclusive, de apresentar este parágrafo que ilustra muito bem de onde sairemos e até onde chegaremos com a nossa pesquisa, logo ao final da introdução do artigo científico, por exemplo. Mas também é legal e eu sugiro que façam isso no começo do item metodologia. Tá? Então ali no começo já é apresentada a estratégia da pesquisa para o leitor, para o avaliador, para o parecerista que avaliará o trabalho de vocês. Então, já tendo essa noção do todo, é muito mais fácil do leitor conseguir acompanhar a sequência do material e métodos, tá? Onde vocês colocarão mais detalhes. Então, aqui seria um único parágrafo para ilustrar muito bem a estratégia da pesquisa. E depois seguiria aí, muitas vezes até pensando em subitens com objeto da pesquisa, levantamento dos dados em campo, análise estatística dos dados, comparação dos resultados, esse tipo de subitem que podemos ter aí no item material e métodos. Tá? Então esse delineamento, esse parágrafo de estratégia da pesquisa tem a finalidade de deixar muito claro para o leitor, para o avaliador e neste momento para vocês mesmos, qual a estratégia da pesquisa de vocês e assim depois, na sequência da disciplina, a gente vai falar sobre o que deve ter aí nesse item material e métodos. Tá? Então aqui é delineamento, o que vocês devem fazer para chegar no objetivo de vocês, que nesse momento já foi definido para cada um. Então, pessoal, vocês já têm aí o problema que querem abordar, a pergunta relevante da pesquisa de vocês. Já tem também uma resposta preliminar a essa pergunta, que falamos bastante, que é a nossa hipótese. E essa hipótese é função do tipo de pesquisa. Tá? Então, se é uma pesquisa de caracterização, inclusive, que eu nem preciso de uma hipótese nesse caso, se é associação ou se é uma pesquisa de associação com interferência. Então, dependendo do tipo de pesquisa, nós teremos um objetivo. Nós teremos aqui, primeiramente, as variáveis, o que é variável dependente, independente, o que é variável teórica, quais as variáveis operacionais para chegarmos a inferir sobre essas variáveis teóricas. Isso função do tipo de pesquisa. Então, isso agora já está claro na cabeça de vocês. Então, nós já temos uma resposta preliminar que é a hipótese. Hipótese científica, que não pode faltar em nenhum trabalho científico. Muitas vezes não precisamos escrever a hipótese,
mas ela fica muito clara na sequência argumentativa da introdução, do item introdução. E vocês também já têm definidos, e continuaremos falando mais disso na disciplina, os objetivos. Na aula passada falei para vocês sobre objetivos, demonstrei a importância, dei algumas sugestões de como ter esse objetivo muito claro. Então esse objetivo ele deve manter a lógica da pesquisa, então qual tipo de pesquisa? Nós precisamos obrigatoriamente termos um objetivo geral. Pensando nos pós-graduandos, muitas vezes nós teremos um projeto de tese que terá 2, 3, 4 capítulos. Porém, nós temos algo geral, um objetivo geral da tese. Tá? Então, o que queremos testar com a nossa pesquisa? É isso que é o objetivo, nós procuramos testar a hipótese. E muitas das vezes, mas não necessariamente, nós temos objetivos específicos, que não são etapas metodológicas, pessoal. São algumas respostas que precisamos ter, então algumas hipóteses preliminares que precisamos testar para conseguirmos chegar no objetivo geral. Sem isso não conseguimos. Então, inclusive uma sugestão aí é que pensemos no objetivo geral, pensemos nas variáveis teóricas, que são as importantes, que é o que queremos inferir com as medições, com as medidas das variáveis operacionais. E nos objetivos específicos, muitas vezes podemos ser mais apegados ou direcionados para as variáveis operacionais. Então, verificamos se determinados comportamentos, padrões acontecem nessas variáveis operacionais para inferirmos sobre as variáveis teóricas que estão, não obrigatoriamente, tá, pessoal? Mas uma sugestão aí geral que cabe para a maioria das vezes, essas variáveis teóricas estão no objetivo geral. Tá bom? Então, isso é o que temos até agora. E agora, com base nesse objetivo, nós temos um delineamento. Nós podemos ter delineamentos ou estratégias diferentes para o mesmo objetivo. Então, isso não é algo imutável. Então, até por isso que é interessante que, junto com o objetivo, vocês tenham claro o delineamento, para o avaliador, para o leitor entender o caminho que vocês querem seguir. Como vocês vão chegar nesse objetivo? Aqui nós, os professores, então, professora Raquel, professora Andréia e eu, com esse delineamento da pesquisa, com o objetivo, nós queremos entender ou tentar mostrar para vocês se vocês estão ou não no caminho certo. Com esse delineamento, vocês chegarão no objetivo? Então, a nossa ideia aqui é ter essa clareza, fornecer essa clareza no pensamento de vocês. Então, esse delineamento, essa estratégia da pesquisa é o que dá condições para que vocês alcancem o objetivo. Tá? Isso é fundamental. Inclusive, pensando em financiamento, né? Aqui na disciplina estamos falando de projeto, muitos de vocês ainda vão pleitear um financiamento para pesquisa, uma bolsa. Então, geralmente o que as agências de fomento fazem é avaliar a qualidade do cientista líder. Então, por exemplo, as publicações, as orientações, como que o orientador atua. Então, qual que é a qualidade desse orientador, desse cientista? Se é um pedido de bolsa, avalia também o candidato à bolsa. Então, como que é seu desempenho acadêmico, suas publicações, aproveitou bem os financiamentos, as bolsas que teve. Outro quesito bastante avaliado é a relevância da hipótese e dos objetivos. Então, quão importante, quão inovador é a pesquisa que está se propondo. Então, isso é muito importante também. E um outro quesito também com bastante peso nessa avaliação é a adequação da estratégia do estudo. Não importa, não interessa um ótimo cientista, um ótimo candidato, com um ótimo objetivo, se a estratégia do estudo não for adequada. Se o avaliador, com o seu conhecimento, com o seu background sobre o tema,
identificar que com aquele delineamento, com aquela estratégia, você não vai conseguir responder a pergunta de estudo, você não vai conseguir chegar ao seu objetivo. Aí acabou a chance de ter esse financiamento. Tá? Então, é bastante importante. Então, o que o avaliador, o leitor, precisa ter claro? Se você está propondo controlar algumas variáveis do seu experimento, elas de fato estão sendo controladas? Isso precisa ficar muito claro. Tá, o delineamento, então, adotado é adequado ao objetivo? Pensar em delineamento experimental. É um delineamento em blocos ao acaso? É um delineamento completamente aleatorizado? É um formato em quadrado latino? É outro tipo de delineamento experimental? Como que é esse seu delineamento experimental? E o que eu estou falando aqui, pessoal, o delineamento da pesquisa é diferente do delineamento experimental, tá? O delineamento experimental é mais estatística experimental. Quando eu falo delineamento, eu estou falando da estratégia, tá? Então, atenção. Então, vocês terão as repetições mínimas necessárias, as análises que vocês estão prevendo fazer são adequadas, as técnicas, então, adotadas permitem, de fato, testar a sua hipótese? Tá? Então, isso é importante. Tenha em mente também, pessoal, que nesse momento vocês estão elaborando um projeto, vocês têm um caminho, estão definindo um caminho que seguirão, mas não é nada imutável também. Tá? O que queremos, precisamos ter clareza aqui é que eu quero seguir este caminho, sei que terei dificuldades, e isso muitas vezes é interessante colocar no documento, as dificuldades, o que você fará se determinada situação acontecer, se determinado problema se mostrar presente, tá? Mas você tem uma direção, você sabe onde quer chegar, você sabe como vai chegar lá. Eventualmente a gente precisa mudar o curso, isso é normal, tá, gente? Então por isso que é um projeto, é um plano de pesquisa. E pessoal, a gente quer que vocês tenham essa clareza da estratégia da pesquisa, porque pesquisas iniciadas pela coleta de dados, então, sem termos uma pergunta clara, sem termos um objetivo muito bem definido, como já falamos bastante aqui na disciplina, e ou se não tivermos um planejamento, uma estratégia muito clara, muitas vezes nós temos problema, nós temos resultados que não são o que esperávamos, nós temos às vezes uma coleta insuficiente, nós não isolamos uma determinada variável que seria importante, ou fomos muito pouco eficientes, coletamos um monte de coisa, gastamos muito dinheiro, muito tempo, e no final das contas 90% do que a gente fez não conseguimos aproveitar, não ajudou nas conclusões, na exploração dos dados. Tá? Então, muitas vezes, inclusive, a gente não consegue gerar ciência, a gente não consegue extrapolar os nossos resultados para uma inferência mais geral, para um conhecimento mais geral que vai agregar a ciência. Então, aqui é muito importante. Tá? Se temos esse problema, o que acontece é que muitas vezes a gente chega numa conclusão que nosso trabalho de 2, de 3, de 4 anos não foi adequado e não podemos publicar em revista de bom nível. A gente vai acabar publicando em periódico de baixa qualidade, que vai ficar escondido, que não tem o alcance que nós queríamos. Às vezes a gente vai publicar isso em evento, porque não tem a qualidade necessária para ir para uma boa publicação. Então a gente é muito pouco eficiente. Por isso que todo esse planejamento que a gente está abordando aqui na disciplina é muito importante. Então sempre vocês têm que ter em mente isso. Que tipo de pesquisa eu quero fazer? Onde eu quero publicar os meus achados, as minhas conclusões? Onde eu quero ver o meu trabalho de doutorado de 4 anos publicado? Tá? Hoje nós temos aí na CAPES uma classificação de periódicos. Eu não posso ter como meta o meu trabalho de mestrado, de doutorado, publicado em revistas do extrato B. Nós temos 2 extratos, A e B. A1, A2, A3 e A4, B1, B2, B3 e B4. A diferença entre extrato A e extrato B é a mediana. Tá? Então, o extrato A eu tenho os 50% melhores, as melhores revistas, publicados nas melhores revistas. No extrato B, eu estou abaixo da mediana. Então, para mim,
Não faz sentido um aluno da Unicamp, se não a melhor, entre as melhores universidades do país, um programa muito bom, com orientadores muito bons, publicar em revistas escondidas, em revistas de qualidade abaixo da média ou da mediana, para ser mais exato. Tá? Então, tenham isso em mente e a gente só vai conseguir realizar uma boa pesquisa, produzir ciência de qualidade com um planejamento muito eficiente. Tá bom? Então, vamos lá. Seguindo. Então, pessoal, o delineamento da pesquisa é a proposta intelectual do cientista para construir o processo que permitirá termos uma base empírica que nos dê respostas, que nos permita testar a hipótese que queremos. Tá? Então, não é algo trivial, não é uma coisa que, eu tenho aqui um objetivo e vou coletar dado de qualquer jeito, não, porque a gente não vai conseguir chegar onde queríamos. Ou o resultado lá no final não vai ser o que queríamos, não conseguiremos ter as generalizações mandatórias para que publiquemos em boas revistas, que sejamos citados por nossos pares, que entremos de fato no discurso ou na comunidade científica. Bom? Então, pessoal, eu já falei, mas vou falar de novo. Entendam esse delineamento que estamos nos referindo aqui neste momento como a estratégia da pesquisa. Então não é o detalhamento de procedimento. Eu vou ir no campo a cada 3 dias, vou coletar altura com uma trena, vou levar as amostras para o laboratório, vou secar. Não é o detalhamento do procedimento. Tá? Inclusive, não é exatamente como vocês vão fazer com todos esses detalhes, ou o que você fez, né? Pensando em algo que já foi feito. É a estratégia. Tá? Inclusive, é um desdobramento do objetivo. Se eu quero testar se uma variável influencia na outra, o meu delineamento, a minha estratégia é isso. Eu vou variar a variável independente, os níveis dessa variável independente, para ver a influência dela na variável dependente. Então é um desdobramento, é uma consequência. O delineamento é uma consequência do objetivo. E, inclusive, pessoal, incentivarei vocês aqui nesta entrega dessa atividade que vocês pensem esse delineamento de forma visual. Façam um esquema disso, façam um fluxograma, façam um mapa mental aí de como é o delineamento da pesquisa de vocês. Esse pensamento aí, como um mapa, como um fluxograma, pode ajudar muito a vocês entenderem melhor qual que é o delineamento. Tá? Inclusive, já adianto então que a entrega, vocês vão entregar um parágrafo, mas também vão entregar um esboço aí de um esquema do delineamento de vocês, para tentar deixar mais claro na cabeça de vocês qual a estratégia da pesquisa. E, pessoal, como já falamos, né? Então, o delineamento é um desdobramento do objetivo e, por consequência, é função do tipo da pesquisa. Tá? Então, delineamento é função do tipo de pesquisa. Então, se for uma pesquisa de caracterização, sua estratégia será usar uma amostra, então, realizar uma amostragem de acordo com algumas regras pré-estabelecidas, em função, pensando aí em tamanho de amostras, repetições, locais de coleta. Tá? Então, ter esse conjunto, essa amostragem muito bem definida. E a partir daí, vocês então vão caracterizar essa amostra com base nas variáveis que vocês julgam importantes para então inferir sobre uma população. Caracterizar essa população, inferir padrões de comportamento dessa população. Agora, quando a pesquisa é do tipo de associação, a estratégia básica é fazer medições pareadas. Então, tenho uma variável, estou medindo a outra variável para ver o comportamento entre uma e outra. Se uma sobe, a outra sobe também, a outra desce. Tá? Então, aí eu quero identificar essas relações. De forma geral, eu faço análise de correlação, algum tipo de análise de regressão também posso utilizar, pensando em relação entre variáveis.
Agora, quando eu tenho uma pesquisa de associação com interferência, geralmente eu busco alterar os níveis de uma variável independente ou de um conjunto de variáveis para quantificar essa influência dessa alteração desses níveis nas variáveis dependentes. Tá? Então, esse é o padrão de um delineamento desse tipo de pesquisa. Tá? Então, tenho bastante isso em mente no delineamento. E agora, aqui um slide com mais informação, tá, gente? Então, neste parágrafo que eu estou pedindo para vocês, nós queremos um parágrafo. Esse parágrafo pode ter 5 linhas, pode ter 10, pode vir 20, 30, o que for necessário. Mas é um parágrafo com as frases bem ligadas entre elas, porque tem uma sequência lógica. A ideia desse parágrafo é mostrar a estratégia da pesquisa. Então, não vou dividir em vários parágrafos. A estratégia da pesquisa está em um parágrafo. Tá? Então, vamos lá. Deve conter, qual que é o sujeito da pesquisa? Bom, então vou trabalhar com amostras de cana-de-açúcar. Quais são as variáveis dessa pesquisa? Bom, vou medir a produtividade, vou variar níveis de adubação para ver o efeito na produtividade. Por exemplo, tá, gente? Qual o delineamento estatístico? Bom, então é um delineamento em blocos ao acaso, com 5 repetições. O que é uma unidade experimental? Como que eu vou analisar esses dados? Vou fazer uma análise de regressão? É uma comparação de médias? É um modelo multivariado? Como eu vou trabalhar? Então, essa é a ideia do parágrafo. E aqui eu listo alguns componentes para servir de base, de guia, de orientação para vocês. Tá? Então, a ideia desse parágrafo é deixar muito claro, tanto no parágrafo quanto no esquema, né, no fluxograma, nesse mapa mental que eu estou sugerindo que vocês façam, é como será a dinâmica do estudo. Tá? E principalmente em relação à imposição de variáveis independentes, níveis dessas variáveis e a coleta das variáveis dependentes. Como que eu vou realizar essa coleta? Não com detalhes de campo, tá? Mas como que eu vou fazer isso? Eu farei isso de forma periódica, a cada tantos dias, avaliando toda a unidade experimental. Como vai ser feito isso? Tá? Inclusive, pontos importantes. Deixar muito claro o que é uma unidade experimental. Qual que é a menor unidade experimental que vocês têm? É uma parcela? É um indivíduo? É um grupo de indivíduos? Tá? Então, são parcelas de cana de 15 metros lineares, ou de 15 metros por 4 linhas de cana. É isso? Tá? Então, isso precisa ficar claro. E o delineamento experimental, que aí sim é a questão do tratamento em blocos casualizados, número de tratamentos, então quantos níveis eu terei de uma variável independente, número de repetições, pensando na significância estatística. Tá? Isso é importantíssimo, número de repetições, número de observações. Pensando em teste estatístico é importante. Por isso que vocês têm que ter em mente, inclusive, o teste que vocês farão. Para entenderem se 4 repetições é suficiente, 20, 50, qual o número de amostras? Qual o número de questionários que eu preciso enviar para a comunidade para ter uma significância estatística que eu quero? Quais as técnicas para quantificar as variáveis? Tá? Então, eu vou medir a altura das plantas de cana em cada parcela, vou coletar 10 colmos em cada parcela. Uma ideia, tá, gente? É uma estratégia e sem muito detalhe. O detalhe virá depois no item material e métodos. Talvez também já deixar claro algumas possíveis variáveis interferentes e como que vocês controlarão. Então, vou fazer um experimento de campo, experimento no campo, e para evitar a influência da adubação, farei a mesma adubação em todas as áreas, ou vou investigar a variação em cada parcela para ver como que eu farei esse delineamento em parcelas subdivididas, como que vai ser isso. É importante ter isso em mente. E também como será a análise dos dados, gente. Às vezes eu pego o pessoal colocando esse parágrafo de delineamento só com essa parte de delineamento experimental e coleta de dados, mas esquece, talvez, não vou dizer do mais importante, mas tão importante quanto é a forma de análise desses dados.
Então, qual que é o teste estatístico que vocês vão fazer? Porque dependendo do teste estatístico, o número de repetições que vocês disseram não é adequado. Dependendo do teste estatístico que vocês colocarem aqui, eu vou entender que aqueles tratamentos que vocês estão colocando são de fato adequados ou não. Dependendo do tratamento, do delineamento, a gente vai avaliar e falar, ó, peraí, se você vai ter isso, talvez esse teste estatístico não seja o melhor. Embora, pessoal, claro, aqui na disciplina não somos especialistas das áreas, tá? A gente vai palpitar um pouco, mas é importante que vocês reflitam, conversem com os orientadores de vocês para falar mais sobre isso. Então, poxa, os testes estatísticos, as comparações que faremos, nós vamos comparar aí a produtividade da nossa referência, talvez é onde a gente não aplicou determinado tratamento, com os outros tratamentos que sofreram algum tipo de interação. Como a gente vai fazer isso? A gente vai fazer uma comparação de um com o outro. Qual o teste de comparação? É uma correlação de Pearson, Spearman? Esse dado é normal? Talvez seja normal, talvez não seja. Se não for, o que vocês vão fazer? Qual o teste estatístico adequado se seus dados não forem normais, não tiverem normalidade? Muita gente aqui na disciplina tem como meta realizar algum tipo de predição por meio de machine learning, aprendizado de máquina. Então, ponto importantíssimo que vocês têm que ter aqui nesse parágrafo de delineamento. Como vocês vão dividir o conjunto de vocês? Treino, teste, validação externa. Como que vai ser essa divisão, essa validação? Como vocês vão dizer se realmente o modelo que vocês criaram é efetivo? E como vocês escolherão o melhor modelo? Como vocês eliminarão dados ruidosos? Como vocês chegarão de fato no objetivo? Tá? Então é essa a importância, é toda essa série de reflexões aí que vocês precisam ter, fazer na cabeça de vocês, colocando no papel, falando com o colega do laboratório, com o orientador. Vocês precisam fazer isso para ter isso claro agora, tá? Na disciplina. E agora, pessoal, mãos à obra, tá? Vocês terão que entregar, como eu já falei para vocês, um parágrafo com a estratégia da pesquisa. Pensem que será um parágrafo inicial de síntese da metodologia, do item material e métodos, para deixar muito claro para o leitor o que vocês vão fazer e que depois vocês terão os diversos subitens aí de material e métodos que será falado mais à frente na disciplina. E também, pessoal, para que exercitem, que pratiquem, peço que vocês enviem também um esquema, tá? Um desenho, um fluxograma desse delineamento. Tá? Tentem exercitar aí. Não necessariamente a gente vai conseguir palpitar aqui, né, avaliar muito bem isso. O que a gente vai avaliar de fato na entrega é a escrita, mas a gente pode tentar ajudar um pouco nesse fluxograma, alinhar um pouquinho melhor as ideias desse esquema, desse desenho. Tá? É mais para que vocês tentem ter mais clareza também. Tá bom? Então, gente, é isso para a aula de hoje. E nos vemos na aula síncrona para que vocês tragam as dúvidas de vocês e possamos discutir mais sobre isso. Obrigado, pessoal. Até a próxima.